filho que abandonou a mãe pobre, até descobrir quem ela realmente era. O ar dentro da cobertura de Ricardo em São Paulo parecia rarefeito, não pela altitude, mas pelo peso da arrogância que preenchia cada metro quadrado daquele mármore importado. Ricardo não era apenas um homem rico, ele era um homem que havia vencido o destino. Ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo enquanto ajustava o nó da gravata de seda italiana diante do espelho que ia do chão ao teto. O reflexo lhe devolvia a imagem de um vencedor mandíbula cerrada. Olhar gélido e um terno que custava mais do que a casa onde ele nascera. Para ele, o passado era uma doença da qual ele havia se curado com doses cavalares de ambição e desprezo. O silêncio do escritório foi interrompido pelo toque insistente de um smartphone de última geração. O visor brilhava com uma luz agressiva, exibindo um número que Ricardo reconhecia, mas que se recusava a salvar. Era o hospital público da periferia, um lugar que, na mente dele, cheirava a fracasso e derrota. Ele hesitou por um segundo, o polegar pairando sobre a tela. Quando finalmente atendeu, sua voz não carregava humanidade, apenas uma irritação cortante. Eu já fui bem claro na última vez, disse ele, sem esperar a saudação do outro lado. Eu não conheço essa mulher. Minha mãe morreu há muitos anos para mim. Se ela está em um leito de hospital, isso não é problema meu. Parem de usar o meu nome para tentar conseguir caridade. A voz do médico do outro lado era cansada, mas firme, carregada de uma decepção que atravessou a linha telefônica. Senhor Ricardo, não estamos pedindo caridade. Estamos falando de um ser humano que, em seus últimos momentos de lucidez, só chama pelo seu nome. Ela está morrendo, Senhor, e ela não pede dinheiro. Ela pede apenas para lhe entregar algo que guardou por toda a vida. Ricardo soltou uma risada seca, um som desprovido de qualquer alegria. Guardou. O que uma lavadeira que passou a vida esfregando o chão de gente rica teria para me entregar mágoas dívidas? Eu construí o meu império sozinho. Eu saí daquela lama sem a ajuda de ninguém. E não vai ser agora, no auge do meu sucesso, que eu vou permitir que o meu nome seja manchado por essa origem imunda. Ele desligou o telefone com um movimento brusco. O silêncio voltou, mas agora parecia vibrar com uma tensão invisível. Ricardo caminhou até sua mesa de carvalho negro e abriu uma gaveta trancada. Lá no fundo, escondida sob documentos de fusões multimilionárias, estava uma fotografia antiga, amassada e amarelada pelo tempo. Nela, uma mulher jovem, com o rosto marcado pelo sol e as mãos visivelmente ásperas, sorria enquanto segurava um menino pequeno. O olhar daquela mulher na foto era cheio de uma esperança que Ricardo agora considerava ridícula. Ele sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa, mas que ele rapidamente transformou em raiva. Ele se lembrava do cheiro de sabão barato que emanava da pele dela, do som da tábua de lavar roupas batendo ritmicamente no tanque. Um som que ele odiava porque o lembrava de tudo o que ele queria esquecer. Para ele, aquela mulher não era sua mãe. Era o símbolo da pobreza que ele jurou enterrar. Com um gesto de desprezo absoluto, ele amassou a foto mais uma vez, sentindo o papel ranger entre seus dedos finos e bem cuidados. Você não é nada para mim, sussurrou ele para o vazio do escritório de luxo. Eu sou o dono do meu destino. Mas o destino, como Ricardo estava prestes a descobrir, tem uma forma irônica de cobrar suas dívidas. Enquanto ele jogava a foto na lixeira de couro, não percebeu que as luzes da cidade lá fora pareciam piscar, como se o universo estivesse contando os minutos para a sua queda. Ele achava que estava protegendo sua imagem, mas na verdade, estava trancando a porta da única saída de emergência que teria quando o seu mundo de vidro começasse a estilhaçar. O homem que negou um copo de água à própria mãe
Estava prestes a descobrir que, no deserto que ele mesmo criou, o ouro não pode saciar a sede. A mente de Ricardo, apesar de sua resistência, foi arrastada para trás, para uma época em que o luxo era um conceito inexistente e a sobrevivência era uma arte praticada diariamente sob o sol escaldante. Ele fechou os olhos e, por um instante, o cheiro de couro de sua cadeira de escritório foi substituído pelo cheiro de terra úmida e sabão de coco. Dona Maria, sua mãe, não era apenas uma lavadeira, ela era uma força da natureza contida em um corpo franzino e mãos que pareciam esculpidas em madeira bruta. Ricardo se lembrava do som, aquele som eterno da tábua de lavar. Chac, 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 que começava antes mesmo do sol apontar no horizonte. Maria lavava as roupas da elite da cidade, lençóis de linho tão brancos que cegavam, enquanto ela própria vestia roupas remendadas, cujas cores haviam desbotado há décadas. Ele se via novamente como um menino de 10 anos, sentado no chão de terra batida da cozinha, iluminado por uma lamparina de querosene que tossia uma fumaça preta. Maria chegava do tanque com as mãos inchadas, as pontas dos dedos enrugadas e avermelhadas pela água e pelos produtos químicos baratos. Ela se sentava ao lado dele, ignorando a dor em suas costas que pareciam estar em chamas, e colocava sobre a mesa um único pão doce que havia comprado com o troco suado do dia. Coma, meu filho, ela dizia, com uma voz que era um sussurro de ternura em meio à dureza da vida. O seu cérebro precisa de energia. Você não vai ser um carregador de fardos como eu, você vai ser um doutor. Ricardo comia, mas o que ele sentia não era apenas gratidão. Era o início de uma observação silenciosa e cruel. Ele olhava para as unhas de Maria, quebradas e sujas de trabalho, e depois olhava para as mãos das mulheres ricas, para quem ela trabalhava mãos macias, adornadas com anéis que brilhavam como estrelas. Ali, no silêncio daquela casa humilde, a semente da vergonha começou a germinar. Ele não odiava a pobreza. Ele odiava ser o filho da mulher do tanque. Os anos passaram e o sacrifício de Maria aumentou. Para pagar os livros de Ricardo na escola particular, onde ele conseguiu uma bolsa parcial, ela passou a aceitar turnos duplos. Ela lavava roupas de dia e limpava escritórios à noite. Ricardo se lembrava de acordar no meio da noite e vê-la costurando sob a luz fraca, os olhos vermelhos de exaustão, apenas para garantir que ele tivesse um par de sapatos novos para não ser humilhado pelos colegas. No entanto, quanto mais Maria se doava, mais Ricardo se afastava. Na adolescência, o abismo se tornou intransponível. Ele se lembrava vividamente de um episódio na porta da escola. Maria apareceu de surpresa para lhe entregar o almoço que ele esquecera. Ela estava suada, carregando uma sacola de plástico velha, com o cabelo preso de qualquer jeito. Seus colegas, filhos de empresários e políticos, olharam com curiosidade. "Quem é essa?" Ricardo perguntou um deles, com um tom de deboche. Ricardo sentiu o sangue subir ao rosto. O suor frio escorreu por suas costas. Ele olhou para a mulher que havia dado o próprio sangue para que ele estivesse ali. A mulher que frequentemente passava fome para que ele tivesse o que comer. Mas, em vez de abraçá-la, ele sentiu um nojo profundo daquela imagem de miséria. "É apenas uma mulher que presta serviços lá em casa", ele respondeu, a voz firme e desprovida de emoção. "Eu já disse para ela não vir me incomodar aqui." O olhar de Maria naquele momento foi algo que Ricardo nunca conseguiu esquecer totalmente. Por mais que tentasse, não foi um olhar de raiva. Foi algo pior, uma desilusão silenciosa, como se algo dentro dela tivesse se quebrado sem fazer barulho. Ela não disse nada. Apenas baixou a cabeça, colocou a sacola no chão e caminhou de volta para o ponto de ônibus, com os ombros curvados pelo peso de um fardo que era muito maior do que as roupas que lavava.
A partir dali, a ascensão de Ricardo foi meteórica, impulsionada por um desejo furioso de nunca mais ser associado àquela mulher. Ele estudou como se sua vida dependesse disso, não por amor ao conhecimento, mas por ódio à sua origem. Quando ele entrou na faculdade de administração, a metamorfose estava completa. Ele mudou seu sotaque. Inventou uma história sobre pais que morreram em um acidente de iate e cortou todos os laços com a periferia. Maria continuava enviando cartas, pequenas notas escritas com uma caligrafia trêmula, muitas vezes contendo uma nota de dinheiro amassada que ela conseguira economizar. Ricardo as rasgava sem ler. Ele não queria o dinheiro sujo de suor e sabão. Ele queria o ouro limpo das bolsas de valores. Em sua formatura, Maria ficou do lado de fora do auditório, escondida atrás de uma pilastra, observando o filho receber o diploma. Ela não queria envergonhá-lo, mas não podia deixar de ver o triunfo do seu sacrifício. Ricardo a viu pelo canto do olho. Ele viu o lenço que ela usava para secar as lágrimas de orgulho. E, naquele momento de glória, ele tomou a decisão final. Ele se aproximou de um segurança e disse que havia uma mulher suspeita rondando o local. Maria foi escoltada para fora antes que pudesse dizer parabéns. Ricardo agora, em seu escritório de luxo, sentia o eco daquela frieza. Ele se convenceu de que sua crueldade era uma forma de sobrevivência. Ela teria me puxado para baixo, pensava ele, enquanto olhava para as próprias mãos, agora impecáveis e macias. Ele não percebia que a maciez de suas mãos fora comprada com as feridas abertas nas mãos de Maria. Ele se achava um arquiteto de si mesmo, sem entender que cada tijolo de sua mansão fora carregado nas costas de uma mulher que ele agora chamava de desconhecida. O universo tem uma paciência limitada para a arrogância, e para Ricardo, o tempo de tolerância havia acabado. Nas semanas que se seguiram àquela ligação do hospital, uma série de eventos catastróficos começou a se desenrolar, como se uma maldição invisível tivesse sido ativada no momento em que ele jogou a foto de sua mãe no lixo. Ricardo sempre acreditou que sua inteligência era superior à de todos, mas ele esqueceu que o mundo dos negócios é habitado por predadores muito mais antigos que ele. Seu sogro, o influente e impiedoso Alberto, o homem que Ricardo via como o pai que ele merecia ter, estava movendo peças nas sombras. Para Alberto, Ricardo nunca foi um membro da família, apenas um peão útil que poderia ser descartado quando não servisse mais aos seus interesses. Em uma manhã nublada, a realidade bateu à porta de Ricardo na forma de agentes federais e uma notificação de despejo judicial. O golpe foi cirúrgico. Alberto havia desviado fundos da empresa principal, deixando todas as assinaturas de responsabilidade e as evidências de fraude no colo de Ricardo. Em questão de horas, suas contas foram bloqueadas, seus bens arrestados e sua reputação, que ele cultivara com tanto sangue e mentiras, foi reduzida a cinzas nas manchetes dos jornais. O choque físico foi paralisante. Ricardo estava no centro de sua sala de estar, cercado por móveis que custavam fortunas, sentindo o frio do mármore atravessar a sola de seus sapatos de grife. Ele procurou por sua esposa, a mulher que ele acreditava ser sua companheira de vida, mas encontrou apenas malas prontas e um olhar de nojo que ele nunca imaginou ver naquele rosto perfeito. Você achou mesmo que eu ficaria com um criminoso falido, disse ela, a voz desprovida de qualquer vestígio do amor que jurara no altar. Meu pai me avisou que você era apenas um alpinista social. Agora, volte para o buraco de onde você saiu. As palavras dela foram como chicotadas. O buraco de onde você saiu. Ricardo percebeu que, apesar de todo o dinheiro, ele nunca deixou de ser o filho da lavadeira aos olhos daquela elite. Ele era apenas um acessório que agora estava fora de moda.
sem amigos, sem aliados e sem um centavo no bolso. Ele foi escoltado para fora de sua própria cobertura, carregando apenas a roupa do corpo e uma pequena sacola de pertences pessoais. Enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo sob uma chuva fina e gelada, Ricardo sentia o peso do mundo esmagar seus ombros. A fome, uma velha conhecida que ele acreditava ter derrotado, começou a roer seu estômago. O som das buzinas e o brilho dos letreiros pareciam zombar de sua desgraça. Ele era agora um fantasma em uma cidade que ele pensava dominar. Foi então que, ao procurar um documento em sua carteira agora inútil, seus dedos tocaram algo metálico e frio. Era a pequena chave que sua mãe, Maria, lhe entregara anos atrás, no dia de seu casamento, o dia em que ele a expulsou sob a chuva. Ele nunca a jogou fora, talvez por um resquício inconsciente de medo, ou talvez porque, no fundo da sua alma sombria, ele sabia que chegaria o dia em que não teria mais nada além daquela chave. Ele olhou para o objeto simples e gasto. Não era uma chave de ouro, nem de prata. Era uma chave comum, de uma fechadura antiga. Onde estaria aquela porta? Ele se lembrou do endereço da pequena casa de sua infância, o lugar que ele jurou nunca mais visitar. Sem outra opção, sem teto e sem orgulho, ele usou as últimas moedas que tinha para pegar um ônibus em direção à periferia. A viagem foi uma descida lenta aos infernos de sua própria memória. À medida que o ônibus se afastava do centro luxuoso e entrava nas ruas esburacadas e mal iluminadas do subúrbio, o cheiro de asfalto molhado e fumaça de óleo diesel trazia de volta o rosto de Maria. Ele se lembrou de como ela o esperava no ponto de ônibus todas as noites, com um guarda-chuva furado e um sorriso que dizia que tudo ficaria bem. Ao chegar à rua de sua infância, ele mal reconheceu o lugar. As casas haviam mudado. O progresso desordenado transformara a vila. Mas lá no final da rua, protegida por um muro alto e portões de ferro robustos, estava a casa. Para sua surpresa, ela não estava em ruínas. Pelo contrário, parecia ser a construção mais sólida e bem cuidada de toda a vizinhança. Com as mãos trêmulas pela fraqueza e pelo frio, Ricardo inseriu a chave na fechadura do portão. O mecanismo girou com uma suavidade surpreendente, como se tivesse sido lubrificado no dia anterior. Ao entrar no pátio, ele foi recebido pelo perfume intenso de jasmins e rosas, as flores que Maria tanto amava. O silêncio ali era sagrado, quebrado apenas pelo som das gotas de chuva batendo nas folhas. Ele caminhou até a porta principal e, novamente, a chave serviu perfeitamente. Ao entrar na casa, o cheiro de sabão de coco e milho cozido o atingiu como um soco no peito. Estava tudo lá, os móveis simples, mas impecavelmente limpos. O rádio antigo sobre a mesa, a foto dele, Ricardo, em sua formatura a mesma foto que ele tentara impedir que fosse tirada. Ele caiu de joelhos no chão de cerâmica vermelha. O homem que se achava um gigante agora era apenas uma criança perdida em um templo de perdão. Sobre a mesa da cozinha, onde ele outrora estudava sob a luz da lamparina, havia uma caixa de madeira escura com o seu nome gravado, com o coração batendo descompassado. Ricardo abriu a caixa. Dentro dela, não havia apenas cartas ou lembranças. Havia uma pasta de couro contendo documentos legais, escrituras e extratos bancários de contas internacionais. Seus olhos se arregalaram ao ler as cifras. Ele, que se orgulhava de seus milhões conquistados com corrupção e arrogância, descobriu que sua mãe, a lavadeira que ele humilhara, era a guardiã de uma fortuna que faria o império de seu sogro parecer uma pequena loja de conveniência. Mas a maior revelação não era o dinheiro, era o porquê. Entre os documentos, havia uma carta manuscrita, datada de 20 anos atrás, que revelava a identidade real de Maria e o perigo mortal que ela enfrentara para salvar a vida do filho.
Ricardo começou a ler. E a cada linha, o homem que ele pensava ser morria um pouco mais, dando lugar a uma verdade chocante que faria o seu sangue gelar. As mãos de Ricardo tremiam tanto que o papel da carta estalava no silêncio da cozinha. A caligrafia de Maria era firme, apesar da simplicidade, e cada palavra parecia uma gota de sangue que manchava a alma do filho. Ele começou a ler, e a primeira frase já o atingiu como um trovão. Meu filho, se você está lendo isso, é porque o mundo que você construiu ruiu, e você finalmente precisou voltar para casa. A carta revelava uma realidade que Ricardo nunca suspeitara. Maria não era uma mulher que nasceu na pobreza. Ela era Maria Cavalcante, a única herdeira de uma das famílias mais tradicionais e ricas do país, cujo império no setor agrícola e de terras era vasto e antigo. No entanto, o berço de ouro de Maria tornou-se uma gaiola de espinhos. Quando ela se apaixonou pelo pai de Ricardo, um homem íntegro, mas sem posses, sua própria família viu aquilo como uma traição à linhagem. Mas o horror começou de fato quando o pai de Ricardo descobriu que o clã Cavalcante estava envolvido em negócios escusos para expandir suas terras. Ao tentar denunciar o esquema, ele foi silenciado de forma brutal. Maria, grávida e desamparada, percebeu que o próximo alvo seria o seu bebê. Para os irmãos de Maria, Ricardo era uma ameaça à sucessão e uma mancha que precisava ser apagada. Eu tive que escolher, Ricardo, dizia a carta. Eu poderia ter ficado nos palácios, cercada de criados e joias, mas eu sabia que você não sobreviveria 1 ano naquele ninho de cobras. Eles queriam o seu fim. Então, eu fiz o que qualquer mãe faria. Eu morri para o mundo. Maria forjou a própria morte em um acidente e fugiu apenas com a roupa do corpo e algumas joias que conseguiu esconder. Ela mudou de nome, mudou de vida e enterrou seu passado sob pilhas de roupas sujas e tanques de sabão. Ela escolheu a humilhação pública, as mãos calejadas e a coluna curvada pelo trabalho de lavadeira para que Ricardo pudesse crescer nas sombras, onde os predadores de sua família nunca o encontrariam. Ricardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Cada vez que ele sentiu vergonha da mãe, cada vez que ele a chamou de faxineira para impressionar seus amigos ricos, ele estava, na verdade, insultando uma rainha que abdicou do trono para ser a sua serva. A pobreza de Maria não era um destino, era um disfarce heróico. Ela lavava as roupas daquelas mulheres fúteis apenas para manter a fachada de uma vida insignificante, enquanto, secretamente, através de advogados leais e antigos contatos que nunca a esqueceram, ela administrava o que restava de sua fortuna pessoal em contas internacionais, esperando o dia em que o filho estaria seguro. O choque mais profundo veio no final da carta. Eu sempre soube que o seu ego seria o seu maior inimigo. Eu vi você se tornar um homem que eu não reconhecia, um homem que amava o brilho do ouro, mas ignorava o valor do sol. Eu sofria em silêncio quando você me expulsou. Não por mim, mas porque eu sabia que você ainda não estava pronto para ser o dono da sua própria história. Mas agora, você perdeu tudo o que era falso. Agora, você pode finalmente receber o que é verdadeiro. Ricardo olhou para os extratos bancários. A fortuna de Maria, acumulada e investida por décadas, era monumental. Mas, ao lado dos documentos, havia uma cláusula de usufruto. O dinheiro não estava ali para ser gasto em carros ou festas. Estava vinculado a uma fundação de auxílio a mulheres em situação de risco, e Ricardo só teria acesso à gestão e a um salário modesto se provasse, através de trabalho braçal e serviço comunitário, que havia recuperado a sua humanidade. Ele olhou para as próprias mãos, que agora pareciam pálidas e inúteis diante da grandeza das mãos de Maria. Ele se lembrou da última vez que a viu, sob a chuva, entregando-lhe aquela chave.
Ela sabia, ela sempre soube que o império de Ricardo, construído sobre o terreno movediço da desonestidade e do desprezo, cairia. Ela preparou o refúgio para a queda dele antes mesmo de ele saber que ia cair. Nesse momento, o som de um carro parando em frente à casa o despertou de seu transe. Através da janela, ele viu o zelador, que outrora humilhara o homem que agora ele sabia ser o doutor. Arnaldo, o advogado de confiança de sua mãe. O homem não trazia desprezo no olhar, apenas uma compaixão severa. Ricardo abriu a porta, mas não como o empresário arrogante de semanas atrás. Ele estava descalço, com os olhos vermelhos de tanto chorar e a carta de Maria apertada contra o peito. Onde ela está? Perguntou Ricardo, a voz falhando. Me diga que ainda dá tempo. Eu preciso dizer a ela que eu vi. Eu preciso dizer que eu sei quem ela é. O advogado suspirou e olhou para o relógio. Ela esperou por você até o último minuto de consciência. Ricardo, ela disse que você voltaria para casa quando o barulho do mundo ficasse insuportável. Agora, ela está no hospital da vila. Mas o tempo dela não se mede mais em horas, mas em suspiros. Ricardo não esperou. Ele correu para o carro, mas o doutor, Arnaldo, o parou. Antes de ir, há uma última coisa que você precisa saber. A verdade que você descobriu nesta carta é apenas metade da história. Há algo que ela nunca teve coragem de escrever. Algo que ela só diria olhando nos seus olhos. Se você quer a redenção, terá que conquistá-la antes que o sol se ponha. Ricardo entrou no carro, sentindo que cada segundo era uma eternidade. Ele não estava correndo atrás de dinheiro ou de poder. Ele estava correndo atrás de um perdão que ele mesmo não sabia se merecia. A estrada até o hospital parecia um caminho de espinhos. Mas pela primeira vez na vida, Ricardo não se importava com a dor. Ele só queria o toque das mãos de sabão de coco uma última vez. O corredor do hospital público não tinha o isolamento acústico dos escritórios da Avenida Faria Lima. Ali, o som era o da vida em sua forma mais crua, o choro de um recém-nascido, o lamento de uma perda e o bip monótono dos aparelhos que contavam os últimos segundos de quem já não tinha mais tempo. Ricardo corria, e cada passo dado com seus sapatos de luxo, agora sujos de lama, parecia um prego sendo arrancado de sua alma. Ele não era mais o CIO, ele era apenas um homem desesperado tentando alcançar a luz antes que a escuridão fosse definitiva. Ao chegar à porta do quarto 402, ele parou. O cheiro de éter misturado ao de limpeza barata o fez lembrar, por um segundo, do sabão de coco. Lá dentro, Maria parecia uma sombra de si mesma. Ela estava pálida, envolta em lençóis ásperos, mas havia uma serenidade em seu rosto que Ricardo nunca conseguiu alcançar com todo o seu dinheiro. Ele se aproximou da cama, sentindo-se pequeno, indigno até de respirar o mesmo ar que aquela mulher. Mãe. O sussurro saiu como um soluço rasgado. Maria abriu os olhos lentamente. Havia um brilho neles, uma chama que a morte ainda não conseguira apagar. Ela estendeu a mão, e Ricardo a segurou. O toque daquela mão, ainda marcada pelas décadas de trabalho pesado, foi o impacto mais forte que ele já sentiu. Ele caiu de joelhos ao lado do leito, escondendo o rosto nos lençóis, chorando o pranto de um homem que finalmente entendia o crime que cometera ao desprezar o amor puro. Perdoe-me. Por favor, me perdoe, ele implorava, as palavras saindo entrecortadas. Eu fui cego, eu fui cruel, eu tive vergonha de você, enquanto você era a única coisa de valor que eu tinha na vida. Eu descobri tudo. Mãe, eu li a carta, eu sei quem você é. Maria, com um esforço sobre-humano, levou a outra mão à cabeça de Ricardo.
acariciando seus cabelos como fazia quando ele era um menino no chão da cozinha. Meu filho, ela disse, a voz fraca mas carregada de uma autoridade celestial. Eu nunca tive vergonha de ser sua mãe. Eu não escolhi o tanque por castigo. Eu escolhi por você. A única dor que eu senti todos esses anos não foi a pobreza. Foi ver o seu coração se tornar um deserto. Eu não queria o seu dinheiro. Ricardo, eu queria a sua paz. Ricardo levantou o rosto, as lágrimas lavando a máscara de arrogância que ele usou por tanto tempo. Você é uma rainha. Mãe, por que me deixou agir como um monstro? Maria deu um sorriso triste. Porque algumas lições só o silêncio e o tempo podem ensinar. Se eu tivesse te dado o ouro antes de você conhecer a fome, você teria morrido sem nunca ter vivido. Agora, você sabe que o que é real não pode ser comprado. E o que pode ser comprado é apenas ilusão. Nesse momento, Maria entregou a Ricardo um pequeno envelope de papel pardo. O último segredo. Use isso para reconstruir não a sua empresa, mas a sua dignidade. O mundo vai te testar novamente. Ricardo, não deixe que o brilho das moedas te cegue para o brilho dos olhos de quem te ama. O monitor ao lado da cama emitiu um som contínuo. Maria fechou os olhos, mas não havia dor em seu semblante. Apenas a paz de quem cumpriu uma missão sagrada. Ricardo gritou por ajuda, mas no fundo, ele sabia. Ela havia esperado por ele. Ela havia segurado a própria vida por um fio apenas para garantir que o filho não ficasse órfão de espírito. Meses depois, o nome de Ricardo não figurava mais nas colunas de fofocas empresariais. A mídia se perguntava para onde havia ido o tubarão das finanças. Se alguém procurasse bem, encontraria um homem de roupas simples, trabalhando sob o sol forte na periferia de São Paulo. Ricardo transformou a fortuna de Maria na Fundação Mãos de Sabão. Mas ele não era apenas o doador. Ele era o voluntário que limpava as mesas, que ouvia as histórias das mães solo, que carregava fardos de alimentos. A verdade chocante que ele descobriu no último envelope de Maria não era sobre mais dinheiro. Era uma foto dele, ainda bebê, com uma frase escrita no verso: a riqueza de uma mãe é ver o filho caminhar sozinho. Mas o triunfo de um filho é nunca esquecer quem o ensinou a dar o primeiro passo. Ricardo aprendeu que a verdadeira lei do retorno não é apenas sobre o mal que volta, mas sobre o amor que, mesmo sendo chutado, permanece na porta esperando o retorno do filho pródigo. Ele recuperou sua vida, mas de uma forma que o antigo Ricardo consideraria impossível. Ele descobriu que a felicidade não está no topo do edifício mais alto, mas na profundidade do abraço de quem não nos deve nada, mas nos dá tudo. A soberba pode te levar ao topo do mundo, mas apenas a humildade pode te dar um lar para onde voltar quando você cair. Ricardo teve que perder cada centavo para descobrir que era herdeiro de algo que nenhum banco pode guardar: o sacrifício de uma mãe. Você, que assistiu até aqui, olhe para as mãos de quem cuidou de você. Elas podem estar cansadas, podem estar enrugadas, mas são elas que sustentam o céu sobre a sua cabeça. Não espere o hospital, não espere o testamento, não espere a queda para dizer obrigado. A herança mais valiosa que você possui agora não está no banco, mas está sentada à mesa com você, ou há apenas uma ligação de distância. Se essa história tocou o fundo da sua alma e te fez repensar o que é realmente importante, inscreva-se no canal para continuarmos espalhando essas lições. E não saia sem deixar sua marca. Comente abaixo: mãe é sagrada. Se você também acredita que o amor de família é a nossa única herança real, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar hoje. Até a próxima história.